Dentro do drama crístico, tão cheio de lances dolorosos e heróicos, esta foi a parte que tocou a Judas, o discípulo que mais sofreu durante a vida encarnada de Jesus e aquele que até hoje carrega nas costas a cruz desta fanática e ignara maldição popular, com o peso insuportável dos pensamentos de ódio e vingança que, ano por ano, em toda a cristandade se manifestam. Segundo o que se sabe, a carga terrível da maldição, de há muito, no plano espiritual, já lhe foi tirada das costas e hoje Judas é um espírito liberto, dotado de imensa humildade, consciente do tremendo erro que cometera. Capítulo 40. Prisão e dispersão. Pilatos, como já dissemos, estava na cidade, tendo vindo de Cesareia do Mar. A corte romana tinha sido reforçada por causa do ajuntamento de povo na Páscoa, quando qualquer tumulto poderia degenerar em rebelião contra Roma. Ele, como responsável e representante de César, não tolerava distúrbio algum, conspiração alguma, ou coisa parecida, e afogava em sangue qualquer tentativa ou gesto de rebeldia ou independência por parte dos judeus. Estava ao par do ódio que estes devotavam aos invasores romanos e de suas aspirações de libertação política, territorial e econômica pela mão do Messias nacional que, segundo corria, já estava presente, em algum lugar, pronto para assumir o poder. Dias antes mandara prender o salteador Barrabás, que tinha vindo à capital com um numeroso grupo de bandoleiros. No cerco que mandara fazer ao local onde estavam, muitos foram mortos e o chefe estava agora acorrentado, no cárcere, aguardando julgamento. Foi então que soube da entrada espetacular de Jesus na cidade, acompanhado de uma multidão que o aclamava Rei Messias. Imediatamente julgou haver ligação estreita entre os dois acontecimentos e, tomando informações, soube ser Jesus um profeta que gozava de extrema popularidade em todo o país, pregando doutrina estranha e hostil às leis e costumes, já tendo sido mesmo declarado elemento perigoso por parte do Sinédrio. Por isso, mandou pedir ao sumo sacerdote a entrega do Rabi Galileu, para ser julgado por ele, no seu pretório, juntamente com o agitador Barrabás, antes do início das festividades. Mas o sumo sacerdote Caifás, genro de Anã, ficou atemorizado, não só por se tratar de um rabi de Israel, que tinha prerrogativas, como por temer represálias do povo e tumultos que os romanos, como era sabido e certo, sufocariam impiedosamente, derramando sangue, como já acontecera em outras ocasiões. Por isso, contemporizou e, nesse ínterim, tendo-se dado a deserção de Judas e seu compromisso com o templo, julgou poder prender o rabi em segredo, logo depois da Páscoa, sem qualquer complicação maior. Mas, no dia da ceia, ao cair da noite, Pilatos insistiu avisando-o que no dia seguinte, pela manhã, julgaria Barrabás e queria ao mesmo tempo julgar o rabi, e que o sumo sacerdote ficava responsável pela sua apresentação ao procuratório, sob pena de serem todos julgados cúmplices e responsáveis pelo que sucedesse. Esta insistência de Pilatos era de caráter meramente policial preventiva, para assegurar a ordem, ressalvando sua responsabilidade de delegado de César. Com seus planos assim transtornados, Caifás convocou às pressas os membros saduceus do pequeno sinédrio, para uma reunião em segredo em sua casa. Cuidava agora de aproveitar a intervenção dos romanos para precipitar a prisão, justificando-a, caso houvesse distúrbios. Apesar do sigilo da convocação, compareceu à reunião, à última hora. José de Arimateia, homem rico, essênio do 3 grau, fornecedor das tropas romanas, por isso mesmo, pessoa chegada ao procurador e respeitada pelo Sinédrio, compareceu também, nas mesmas condições, o rabi fariseu Nicodemo, ali representando, só com sua presença, todo o partido fariseu, não convocado. Desde o princípio, fortemente apoiado por Arimateia, Nicodemo tomou francamente a defesa de Jesus, mostrando as irregularidades da convocação e do julgamento que queriam fazer, e, pela impropriedade do local, porque a reunião só seria legal na própria sede do Sinédrio e não ali. 2. Porque entre a convocação, com seu motivo claramente revelado, e a própria reunião, deveria transcorrer um prazo legal que não fora obedecido. 3. Porque nenhuma reunião de julgamento tinha valor quando realizada à noite. 4. Porque não foram convocados todos os membros do Sinédrio, mas somente alguns saduceus.
Por estas e outras irregularidades, protestava contra aquela reunião de julgamento. Caifás então, habilmente, ladeou o problema, dizendo que nesse caso, transformava o julgamento em investigação e prosseguiu. Nicodemo insistiu, dizendo que, se o crime imputado ao Rabi Galileu era de natureza religiosa, não era da alçada dos romanos, mas Caifás prosseguiu, retrucando que havia uma ameaça séria sobre todo o colégio sacerdotal, sobre toda a nação e, neste caso, mais valia entregar o preso, que resistir, mais valia, acentuou incisivo, que morresse um só que todos eles. Encerrou a reunião decretando a prisão e a entrega de Jesus a Pilatos, imediatamente. Em consequência, foram dadas ordens e uma escolta formada de guardas do templo e de romanos, foi reunida às pressas, e seriam quase 11 horas da noite quando, guiada por Judas, a escolta dirigiu-se para o jardim do Getsêmani. Jesus ali penetrara no momento em que soavam ao longe as trombetas do templo, anunciando o segundo quarto da guarda, isto é, 9 horas, porque a noite era dividida em 4 vigílias de 3 horas, a começar das 6, ali permaneceu Jesus desde então, em constante oração. Cruciantes foram para ele tais momentos, quando sabia que se aproximavam rapidamente os últimos atos de sua dolorosa tarefa planetária. Pedira aos discípulos que permanecessem também em prece, para ajudá-lo naquele transe, mas estes, dominados por estranho torpor, adormeceram todos. Por 2 vezes foi até eles, e os acordou, pedindo que velassem, mas eles voltaram a adormecer, irresistivelmente. Por 2 vezes ajoelhou-se, tocou com os lábios as ervas do chão e suplicou ao Pai pela sorte deles, que eram os depositários e os futuros propagadores de sua obra de redenção humana e por fim, dirigindo-se aos 3 que estavam mais perto, Pedro, João e Tiago, e que lutavam contra o sono, disse-lhes: podeis repousar agora. Porque a hora chegou. Já estava havendo a aproximação da escolta e pronunciou então com eles a oração dos israelitas: ainda que caminhe no vale das sombras da morte, não terei nenhum temor, porque tu, ó Senhor, estarás comigo. E ouviram-se já os passos da escolta se aproximando e, nas meias sombras que o luar fazia nos galhos do arvoredo, avançavam os vultos escuros dos guardas e legionários, cujas armaduras refletiam a luz clara que descia do céu. Jesus então acordou a todos os discípulos, exclamando: levantem-se, meus amados. A hora chegou em que o Filho do Homem vai ser entregue. E os discípulos foram despertando, estremunhados, para se defrontarem atônitos, com a escolta já parada a poucos passos. À sua frente estava Judas, com o semblante desfeito, mas resoluto, como quem tem o amparo do desespero. A quem procurais? Perguntou Jesus. A Jesua de Nazaré. Responderam: sou eu. Ao mesmo tempo, Judas aproximou-se de Jesus e beijou-o na face. Esse era o sinal combinado para dizer aos romanos que aquele era o homem a prender, porque os guardas do templo, que estavam na frente, e que conheciam Jesus como um profeta poderoso, permaneciam imóveis, dominados pela majestade que já agora irradiava dele. E a pergunta foi repetida: a quem procurais? E os guardas continuavam imóveis, terrificados, até que o comandante romano da escolta, impacientando-se, avançou e, colocando a mão no ombro de Jesus, prendeu-o, enquanto os soldados romanos o rodeavam e amarravam-lhes as mãos às costas. Enquanto isso Jesus falou, perguntando: por que viestes a mim como a um salteador, de noite, com espadas e bastões? Não estava eu diariamente junto de vós, no templo, ensinando ao povo? Mas certamente ignorais que tal coisa sucede para que as Escrituras se cumpram. E acrescentou: esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. E dirigindo-se ao chefe romano, pediu: se é a mim que buscas, deixa ir a estes outros, que são meus discípulos. Em seguida dali o levaram ladeira abaixo, enquanto os discípulos fugiram, espavoridos, desaparecendo nas sombras da noite, uns para Betânia, outros para diferentes lugares, e Pedro e João acompanhando o cortejo, de longe. Capítulo 41. Tribunal Judaico.
O grande sinédrio era composto de 72 membros pertencentes, pelo terço, a 3 ordens distintas de membros, a saber, a dos príncipes sacerdotes, que incluía o sumo pontífice em exercício, seus antecessores e parentes mais ilustres, descendentes de Abraão, todos ambiciosos e céticos saduceus, a dos escribas, que incluía sábios interpretadores da Tora. Fanáticos no sentido literal da lei, pertencentes, na maior parte, ao partido fariseu, e a dos anciãos, recrutada entre os varões notáveis, civis e sacerdotes, pertencentes a um ou outro dos partidos, indiferentemente. O grande sinédrio funcionava à entrada do templo, no recinto chamado Câmara das Pedras Lavradas, mas, naquela noite, devido à urgência, ainda reuniu-se na casa de Caifás, em um grande salão, com assentos colocados em meia-lua, com um trono ao centro, para o sumo sacerdote. Ao lado deste estavam 2 lampadários e 2 serventes com archotes, os juízes conselheiros e o promotor. Estavam presentes Caifás, com seu manto de púrpura, no seu lugar, o velho Anã, seu filho Eliezer, Joxanã, usgando o templo, e outros ex-pontífices, filhos de Anã, todos ostentando também mantos de púrpura, porém mais curtos, com capinhas nos ombros. Junto ao pontífice, além dos serventes, estavam 2 escribas, com seus estiletes em punho e lâminas de cera à frente, sobre mesinhas baixas. Os conselheiros do tribunal postavam-se ao lado, em separado, eram homens veneráveis, dotados de grande saber e suas palavras eram sempre acatadas com respeito, mesmo quando não devessem ser atendidas, como era o caso presente. Faceando o assento do sumo sacerdote estavam os bancos dos rabis presentes, cujos discípulos também compareciam a esses julgamentos como o recurso de aprendizado. Sombras, fulgurações de luzes nos móveis da sala e a púrpura dos mantos, eram as tintas que davam ao ambiente um aspecto lúgubre e dramático, que contrastava fortemente com as vestes brancas e a serena compostura do rabi Galileu, quando este foi levado pelos guardas e posto à frente do sumo sacerdote, a 1h da manhã daquela noite fria. Para funcionar em crime de morte, o sinédrio precisaria dos votos de 23 membros presentes e mais 12 apurados até 48 horas depois, porém ali, àquela hora, não havia mais que uns 20 deles, pertencentes às 3 ordens. Mesmo assim o tribunal funcionou. As testemunhas foram sendo trazidas rapidamente, primeiramente o próprio Judas, que foi recusado porque, como delator, não podia testemunhar. Depois um homem do povo, que disse ter Jesus declarado que derrubaria o templo e o reconstruiria em 3 dias sem auxílio humano, e outra, que depôs, dizendo que ouvira do rabi Galileu a profecia de que o templo não ficaria pedra sobre pedra. Esta também foi recusada porque testemunhava sobre o mesmo fato já declarado, porém, de forma diferente, quando a lei dizia que 2 testemunhas provam um fato quando são acordes e o narram da mesma forma. A última testemunha disse que Jesus interpretava a lei de forma pessoal, mas os conselheiros intervieram logo, dizendo que qualquer israelita podia interpretar a lei segundo a sua compreensão, desde que não ofendesse a Deus, o Redentor. Não havia, pois, elementos para condenação. Mas Caifás, malevolamente, levantou-se e disse que neste caso, bastaria ouvir o próprio acusado para formar juízo sobre a transgressão, e dirigindo-se diretamente a Jesus, exclamou: em nome de Deus vivo eu te conjuro dizer se tu és o Messias, o Filho de Deus. E, no profundo silêncio que se fez, Jesus, calmamente, respondeu: tu o disseste. Mas eu agora vos digo que, de hoje em diante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então Caifás gritou, blasfemou. E rasgou seu manto em várias tiras e os outros juízes rasgaram também os seus mantos, repetindo, blasfemou. Que necessidade há de mais testemunhas? Perguntou. A essa hora já havia mais de 23 juízes presentes, número, portanto, legal, e Caifás perguntou ao tribunal, qual o veredictum, filho da morte? Responderam. E ele, levantando-se de seu trono, pronunciou a sentença, que o rabi Galileu, Jesua de Nazaré, seja entregue a Pilatos, que os poderes do céu resolvam a seu favor ou contra ele, segundo for verdadeira ou falsa a sua qualidade de profeta, acrescentou o velho Anã, com o que também concordaram.